29. Se tu quiser deixar, Vini, ali na tela, pode deixar o texto bíblico ali, tá? Por gentileza. Várias vezes, várias prédicas eu já fiz com esse texto. Várias prédicas o Senhor já inspirou meu coração a verbalizar sobre este texto. Um chamamento de Jesus à minha vida e à sua vida. Jesus estava dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A primeira impressão que nós temos é que esse é um texto apenas evangelístico. É aquele texto, Rodrigo, quando nós vamos para a praça, quando nós vamos falar de Jesus. No meu tempo se fazia culto ao ar livre, né? Os irmãos lembram disso? Chegavam, metiam um caminhão na frente da casa das pessoas e não pediam muito licença e começavam a falar de Jesus. E esse era um dos textos muito usados. E nós muitas vezes carregamos esse texto para dentro do nosso coração e ignoramos eles. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e servimos a Jesus e somos crente, nós deixamos de lado Mateus 11, 28 e achamos: não, esse texto aqui ele já não me serve mais. Ele é um texto puramente para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E às vezes nós não nos damos conta, na maioria das vezes, que nós estamos vivendo uma vida também cansada e sobrecarregada. Amém, irmãos? E nós abandonamos um dos textos, um dos chamados mais singulares de Jesus ao seu povo, à sua igreja, quando nós achamos que nós não precisamos mais de Mateus 11, 28, porque nós já aceitamos Jesus, porque nós já achamos que esse texto ele realmente deve ficar guardado no nosso coração para quando nós formos evangelizar alguém. E nós não nos damos conta que muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, e Jesus está dizendo: vinde a mim. Amém? Esse texto ele é extremamente lindo, a forma com a qual Jesus expôs ele. Jesus estava falando a uma multidão de pessoas que estavam extremamente famintas por algo que pudesse trazer alívio e descanso às suas vidas. Quando Jesus estava dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Ele estava falando a uma multidão de judeus que já estavam sobrecarregados, inclusive de vãs promessas, porque a história diz, Flávio Joséfo, que é um indivíduo que escreve muito sobre a história dos hebreus, inclusive tem um livro dele gigantesco, maçante de ler, mas muito interessante, do Flávio Joséfo, que conta toda a história dos judeus, e você consegue depois dessa leitura se situar um pouco melhor dentro da própria história bíblica. Amém? E Joséfo diz que quando Jesus verbalizou essa expressão: vinde a mim, os judeus estavam desesperançosos, porque quando Jesus, o Cristo, o verdadeiro, aquele que Paulo diz, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto: quando eu estive entre vós, eu não me propus saber de nada, a não ser de Jesus, o crucificado. Paulo estava dizendo: Jesus, o verdadeiro, não os falsos. Amém? Porque quando Jesus está falando do 11, 28 de Mateus, Ele estava falando para uma multidão, segundo Joséfo, que já haviam recebido mais de 300 indivíduos que afirmavam ser o Cristo. Os Henri Cristo da vida não é novidade dos nossos dias, irmãos. Os judeus aguardavam o Messias, esperavam o Messias, e de vez em quando um bom vivão, um espertalhão, um vendilhão de fé se levantava e otorgava para si o direito de ser chamado de Cristo, e iludia muitas pessoas, e vendia muitas ideias falsas, e vendia muita falsa paz, muita falsa esperança às pessoas. Mas quando esses pseudo-cristos eram apresentados, ou apresentavam a ele a cruz, eles ligeirinho desistiam de serem cristos.
É por isso que Paulo frisa de novo: quando eu estive com vocês, eu não estive entre vós querendo saber de qualquer outra coisa a não ser de Jesus Cristo, o crucificado. Paulo estava dizendo: eu apenas me interessei em saber sobre o verdadeiro Cristo. Amém? E Jesus estava conversando com uma multidão de pessoas que estavam já cansadas de falsas promessas, que estavam cansadas de falsas ilusões. E era uma multidão desesperada, e era uma multidão que estava necessitando que alguém realmente pudesse observar o quanto eles estavam cansados e sobrecarregados, e que realmente pudesse trazer paz, descanso e alívio aos seus corações. Amém? E é por isso que Jesus, ao perceber o anseio da multidão, ao perceber o clamor, o desespero da multidão, ele se coloca em pé e diz: ei, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e estão cansados, e eu lhes darei descanso. Essa mensagem 2000 anos depois que foi verbalizada pelo próprio Cristo, ela é tão real, ela é tão verdadeira aos nossos dias. Porque se nós olharmos para as nossas próprias vidas e observarmos, pare você em uma sexta-feira à tarde e olhe se você não está cansado, se você não está sobrecarregado, se os estresses da vida, se a correria do dia a dia não tem sufocado você, e tudo que você está precisando é de achar descanso e alguém que possa aliviar os seus fardos. Amém? Eu estou falando alguma verdade aqui. Quantos de nós começamos a segunda-feira já orando para que terça se transforme em uma sexta? Quantos de nós, quando o domingo está indo embora, já pensamos: poxa vida, amanhã já é segunda de novo, amanhã já é segunda-feira de novo. Eu tinha um professor, amigo meu na faculdade de teologia, ele dizia para mim assim: Talvez você sabe que para mim o melhor dia da semana é terça. E eu dizia: por quê? Ele disse: porque é o dia mais longe da próxima segunda. E segunda-feira para ele era um terror, porque já começava a semana cansado. Mas nós muitas vezes pensamos que esse chamado de Jesus, ele era válido apenas para aquela multidão faminta, desesperada de judeus que ele conversou há 2000 anos atrás, quando na verdade nossos dias estão tão cansados e sobrecarregados, tal qual estava o dia daqueles judeus há 2000 anos atrás. E esta manhã o Senhor oportuniza o meu coração a verbalizar Mateus 11:28 ao teu coração e dizer que a sua cansaço, o seu fardo, o seu estresse mental, a sua canseira emocional, há um alívio, e esse alívio há em Jesus. Amém? Amém? Quem está comigo diz eu, glória. Agora eu gostaria que você entendesse, quando Jesus está nos chamando para isso, e nós vamos na sua direção, nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira, quando eu estou chamando, fique em pé, Altair, por favor. Fique aí onde você está. Altair está aí. Vinde a mim, Altair. O que Altair precisou fazer? Caminhar em direção, se locomover, sair de onde ele estava. Amém? Sair de onde ele estava e ir em direção a Jesus. Amém? Obrigado, Altair. Você não vai ganhar palma hoje porque não chegou a fazer o... Primeira coisa, quando Jesus nos chama, irmãos, você precisa ir, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mover. Se você ficar na inércia onde você está, você vai continuar cansado, você vai continuar sobrecarregado, as suas emoções vão continuar falidas,
o seu estado espiritual não vai mudar. Se você continuar a fazer o que você faz, se você continuar aonde você está, você vai continuar da mesma forma. Agora Jesus está dizendo: vinde a mim. E se você ir em direção a Jesus, Ele está dizendo: eu vos darei descanso. Acontece que nós entendemos que estamos cansados, entendemos que estamos sobrecarregados, mas nós não queremos nos mover em direção a Jesus. Nós não queremos nos mover em direção ao Cristo que está nos chamando, dizendo: ei, pare, eu estou aqui para te dar descanso. Eu estou aqui para trabalhar nessas tuas emoções falidas. Eu estou aqui para dar vigor à tua vida espiritual. Mas venha até meu encontro. Se você quiser realmente encontrar alívio e descanso para a sua alma. Amém? Amém? Você precisa caminhar em direção a Jesus. Esta manhã eu tenho uma notícia do céu para a sua vida. Ele está aqui. Você precisa se mover em direção a Ele. E todo esse seu estresse, todo esse seu cansaço emocional, todo esse seu cansaço espiritual, você pode deixar com Ele. Há uma troca. Ele está dizendo: se você vem cansado, se você vem carregado, se você vem estressado, se você vem falido emocionalmente, se você vem perturbado espiritualmente, Ele está dizendo: eu troco tudo isso aí por descanso. Amém? Agora, quando você chega a Jesus, você precisa entender algumas coisas para que você realmente tenha descanso. Jesus te convida a abraçar com Ele e a viver o descanso dele. Mas para que isso se concretize na sua vida, você precisa abandonar alguns fardos que Jesus está dizendo logo na sequência. Quando Ele diz: ei, escute, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está propondo uma troca para a minha vida e para a sua vida. Você pode seguir caminhando a sua caminhada de fé com um fardo pesado, enorme, que te sobrecarrega, que te deixa cansado todos os dias. Você pode continuar caminhando a sua vida de fé, falido emocionalmente e espiritualmente. Você pode acordar todas as segundas-feiras e fazer desse dia simplesmente mais um dia, cansado. Ou você pode fazer uma troca com Jesus. Ele diz: aí, tomai sobre vós o meu jugo, deixo de vocês, deixo o fardo pesado de vocês. Eu estou propondo uma troca. O meu fardo, ele é leve. O que Jesus está propondo para a minha vida e para a sua vida é uma vida de leveza. Leveza espiritual, leveza emocional. Quantas pessoas que nós encontramos, ou às vezes nós mesmos, se nós pararmos e olharmos, às vezes nós estamos vivendo uma vida pesada. Sabe como está sendo difícil as pessoas suavizarem a vida? Tudo é difícil, tudo é difícil. E o Senhor está dizendo: ei, pare de viver essa vida pesada, essa vida sobrecarregada. Eu tenho um fardo para você, mas esse fardo ele é leve. Amém? Aceite a proposta de Jesus esta manhã. Tire esse peso da sua vida. Você não precisa mais carregar alguns fardos que te sufocam e que te aprisionam e que te sobrecarregam e que te cansam. E o primeiro fardo que você precisa trocar com Jesus é o seu passado. O passado ele tem uma função muito específica na minha vida e na sua vida. O passado ele nos aprisiona. Quantas pessoas, irmãos,
ou sejamos mais específicos, olhemos para dentro do nosso coração. Quantos anos às vezes nós perdemos aprisionados ao passado? Quantas vezes nós deixamos passar oportunidades fantásticas nas nossas vidas porque estamos atrelados e aprisionados ao passado? E o passado, ele é um fardo gigantesco. O passado, ele é um fardo que todas as manhãs, na maioria das vezes, ele quer fazer com que você nem saia da cama. O passado tem uma função específica de nos aprisionar. O passado tem uma função específica de fazer com que eu e você, todos os dias, vivamos o mesmo dia. Porque quando nós estamos presos ao passado, nós não desfrutamos o presente e nem projetamos o nosso futuro em Jesus. Tudo que tem é mágoa, tudo que tem é ódio, tudo que tem é ressentimento, tudo que tem é que está nos aprisionando lá atrás. Essa manhã, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: livre-se desse fardo que te aprisiona. Livre-se dessa carga emocional que te faz peso todas as manhãs. Jesus está dizendo: troca comigo. Jesus está dizendo: deixa aos meus pés esse fardo pesado. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, um dos textos mais brilhantes da Bíblia Sagrada, ele está olhando para a igreja e vendo os crentes amarrados, aprisionados ao passado. Ele está vendo que os crentes não conseguem desfrutar nem o presente e nem visualizar o futuro, porque estavam presos e amarrados ao passado. E ele olha para a igreja de Corinto e diz: ei, eu preciso dizer uma coisa para vocês: aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, são novas pessoas, recebem novas vidas. As coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Amém? Faça uma oração comigo nesta manhã. Coloque a mão no seu coração, assim que o Espírito Santo de Deus está me impulsionando. E diga: Espírito Santo, amado amigo Espírito Santo, repita comigo e diga assim: ei, eu quero deixar esse fardo do passado aqui na comunidade de vida hoje. E eu não quero mais que ele me aprisione. Eu quero desfrutar o hoje que o Senhor me deu e projetar o meu destino, o meu futuro em Cristo Jesus. Porque todas as coisas se fizeram novas na minha vida. Diga isso com fé, diga isso com convicção. Aleluia. Diga: meu Cordeiro de Deus. Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui esta manhã. Eu sinto o Espírito Santo de Deus dizendo para você assim: ei, se desamarre, se desapegue desse passado que te traz dor, que traz angústia na tua alma, que traz peso para você, que inibe as tuas emoções, que te frustra todos os dias. Liberte-se desse fardo. O fardo de Jesus é leve. Amém? Liberte-se do seu passado. Aleluia. Hoje, quando você entrar no seu carro, você faça um exercício e olhe para o para-brisa e depois olhe para o retrovisor. E você vai ver por que o para-brisa é maior que o retrovisor. É porque aquilo que você tem que observar para frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás. Quem está comigo, diga: eu estou. Amém? Amém. Aleluia. Agora, vamos junto. Jesus tem interesse que você não carregue o fardo do passado. E eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você aqui hoje. Jesus tem interesse que você não carregue o fardo da opinião alheia.
se é um fardo terrível esse, irmão. Quando nós nos movemos pelo que os outros pensam, quando nós nos movemos pelo que os outros acham, isso é um fardo terrível. Quando as minhas ações reverberam apenas aquilo que os outros querem, quando as minhas atitudes estão reverberando apenas o que os outros pensam sobre mim, eu vivo sobre um fardo. Amém? Quando eu preciso me pautar ou me cuidar todo tempo, todo momento, porque existem pessoas me observando e eu fico numa paranoia pensando o que vão achar, o que vão pensar, o que vão dizer, isso é um fardo pesado demais. Amém? Jesus nos chamou para uma vida de liberdade em Cristo Jesus, e inclusive você vai ser livre da opinião dos outros. Amém? Mas eu não vou fazer isso porque... mas se essa ação aqui eu fizer, meu Deus. Sabe que agora, nesse período terrível que o nosso estado gaúcho foi envolto, muitas pessoas deixaram de fazer coisas lindas, tinham boas intenções, mas não faziam porque pensavam, se eu fizer, fulano vai achar que eu estou fazendo só para me achar. Mas se eu postar a foto aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje. Se existe um fardo terrível que nós carregamos como cristãos, é o fardo da opinião dos outros. E Jesus quer tirar isso de você. Jesus quer libertar você disso. Amém, aleluia. Jesus quer arrancar esse fardo de você, de se mover, de caminhar, de ir em direção àquilo que os outros querem. Há um caminho traçado que Deus traçou para a sua vida, alheio à opinião dos outros. Eu fico olhando no livro de Marcos, capítulo 10, quando Jesus entra em Jericó, e havia um miserável de um cego, que nem nome tinha mais, ou as pessoas já nem sabiam mais o nome dele, era o tal do Bartimeu, que queria dizer filho de Timeu, porque as pessoas já nem sabiam a identidade dele. Quando perguntavam, e acredito que quando Marcos vai registrar a história deste cego, ele queria saber o nome, e diz, como é o nome daquele cego que foi curado? Como é? Não, a gente não sabe, só sabemos que ele é filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Ninguém sabia mais nem o nome dele. Mas um dia Jesus entra em Jericó, e quando está entrando na avenida principal de Jericó, o tal filho de Timeu, esse que era cego, ele diz, bom, se tem uma oportunidade, a oportunidade é hoje. Se é verdade o que eu ando ouvindo, se é verdade o que eu ando escutando, que esse que está entrando aqui na minha cidade, na minha avenida aqui onde eu estou esmolando, tem libertado os cativos, tem dado vista aos cegos, tem posto em liberdade os oprimidos, se é verdade, hoje é meu dia. E o filho de Timeu corre para a beira da estrada e fica vendo quando o barulho da multidão se aproximava, e ele começa a fazer o quê? A perguntar para o que estava lá dentro dele, será que eu posso? O que você acha da minha ideia de enxergar hoje? O que você acha da minha ideia de abandonar o meu estado de cegueira hoje? Imagina Bartimeu catando alguém e dizendo, ei, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essa minha ideia brilhante que eu tive de enxergar hoje? O cego, filho de Timeu, ele foi em direção aonde estava Jesus, se moveu do seu jeito, e quanto mais a multidão fazia barulho, mais ele entendia que Jesus estava se aproximando, e a Bíblia diz que quanto mais Jesus se aproximava, mais alto ele gritava. E quanto mais alto ele gritava, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu gostaria de ver, eu gostaria de ser alcançado com a graça de enxergar as cores da vida. Quanto mais ele gritava, a Bíblia também diz que mais as pessoas davam opinião sobre ele, e diziam assim, ei, fique quieto, rapaz, ei, te acalma, vamos marcar uma audiência particular com você e Jesus. Ei, Jesus está extremamente ocupadíssimo com as pessoas que estão cercando ele. Há uma multidão em volta dele, as pessoas opinando, as pessoas
pessoas dizendo: mas quem quer se livrar do fardo da opinião alheia, fecha os ouvidos e mantém o foco naquilo que o coração está desejando, para a glória do nome de Jesus. Amém? Se o cego esse, Altair, o filho de Timeu, tivesse ficado ou estivesse realmente importando-se com a opinião dos outros, ele jamais entraria para os relatos bíblicos como alguém que de cego passou a ver as cores da vida. Amém, queridos? Amém? Liberte-se desse fardo hoje. Viva o que Jesus quer que você viva. Seja importante para a sua consciência. Às vezes nós estamos fazendo coisas contrárias à nossa consciência, mas porque está agradando a opinião dos outros, nós estamos fazendo. Isso é um fardo que Jesus quer tirar de você hoje. Esse é um fardo que você quer, ou melhor, que Jesus quer que você troque com Ele hoje. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Com perdão do trocadilho, eu espero que o Dr. Tauan não ouça esse vídeo, mas você vai sair daqui hoje tão leve que você não vai precisar do Instituto Abade Santos na sua vida. Amém. Josi já me corrigiu. Emocionalmente e espiritualmente falando. Amém, irmãos? Aleluia. Escute, você não precisa mais desse fardo. Saia daqui hoje desejando saber qual é a opinião de Jesus sobre a sua vida, não a opinião dos outros. Amém? Ontem à noite eu fui pregar em Estância Velha, na igreja de um amigo meu. O menino estava tocando baixo, mas ele plantou uma igreja linda, avivada ali em Estância Velha. E ele me disse ontem assim: pastor, eu tive que fechar os meus ouvidos, porque as pessoas estavam me dizendo: você é muito novo, você não tem capacidade teológica, você não sabe pregar, você não sabe isso, você não sabe aquele outro. Ele disse: mas Deus dizia ao meu coração que eu era capaz, e eu preferia acreditar na opinião de Jesus e não acreditar na opinião das pessoas. Se eu puder dar um conselho para a sua vida aqui hoje, acredite na opinião de Jesus e não na opinião das pessoas. Acredite no plano que Jesus tem para você, não no plano que as pessoas têm para você. Acredite nos sonhos que Jesus tem para você e não nos sonhos que as pessoas têm para você. Acredite nos projetos que Deus planta dentro do teu coração e não nos sonhos que as pessoas tentam plantar dentro do teu coração. Importe-se com o que Deus está plantando na sua vida. Quem está disposto de largar esse fardo aqui esta manhã? Amém. Aleluia. Vamos ainda. Tem mais um fardo que Jesus anseia que você troque com Ele aqui esta manhã. É o fardo do medo. E eu preciso ser honesto com você que hoje, se tem algo que ainda pesa a minha vida, é o tal do medo. Se tem algo que Jesus está, vou usar um termo aqui bem gaúcho aqui, viu, o Rodrigo? Se tem algo que faz tempo que Jesus quer fazer um brinque comigo, é que Ele quer me tirar esse fardo do medo e colocar o fardo da capacitação sobre o meu coração. Escute, o medo, ele exerce duas funções específicas. Primeiro, ele nos paralisa, e depois ele nos faz querer sempre voltar atrás. Amém? Você sabe, quando Moisés chamou, lá em Números, capítulo 14, Moisés chamou 10 príncipes de cada tribo, melhor, 12 príncipes de cada tribo, e mandou os 12 fazer uma vistoria na terra prometida. Ele mandou eles anotarem tudo que era importante, tudo que era interessante, um checklist geral da terra. Passou um período e eles voltam, e o povo está extremamente ansioso, na expectativa para saberem quais eram as novidades que os 12 espias estavam trazendo.
E eles chegam para Moisés e começam a dizer: nosso relato é o seguinte, os 12 perfilados, a fauna daquela terra é ótima, a flora também, os campos produzem, a terra realmente é como Deus prometeu, ela mana leite e mel, estava dizendo, é terra de fartura. A promessa de Deus realmente é linda e perfeita. E eles colocam uma vírgula no discurso quando o povo já estava quase entrando em delírio e êxtase espiritual. Eles dizem: só um pouquinho, galera. Há um porém. Essa terra, essa promessa não é para nós. Nós não conseguiremos derrotar os inimigos que existem lá. Fardo do medo. Nós não conseguiremos derrotá-lo. Primeira coisa, o medo nos paralisa. O povo estava todo mundo já pegando a mochila, pegando acampamento, levantando acampamento, pegando criança, pegando tudo para ir em direção à terra. Mas o discurso daqueles espias os paralisaram. O fardo do medo nos bloqueia, nos paralisa. O fardo do medo, ele não inibe com que nós vislumbramos a terra. O medo não inibe você de sonhar e de ver ou de perceber que aquilo que Deus prometeu para você realmente é extraordinário. E que isso que é o grande problema da coisa. O medo, ele até potencializa tudo aquilo que Deus preparou para você. A única coisa que ele faz é te paralisar e dizer assim: mas você não vai conseguir. Os espias não voltaram dizendo: olha, a terra não vale a pena, a terra é fraca, a terra não tem coisas que nos interessam, a terra não é abundante. Não, eles voltaram vislumbrados, mas com medo, com o fardo do medo de não conquistarem. É isso que o medo faz. O medo faz você enxergar a promessa de Deus, mas ele diz todos os dias para você que você não vai conquistar. O medo faz você visualizar os seus sonhos e ver o quanto eles são lindos, mas ele diz para você: isso vai ficar só no campo da sua imaginação, você não vai conseguir. É isso que o medo faz, ele nos paralisa. O medo faz com que na segunda-feira você olhe e vislumbre tudo aquilo que Deus prometeu para você, mas quando chega na sexta-feira você chega cansado, sobrecarregado, e o medo dizendo para você: viu? Não é para você. É isso que o medo faz, ele nos paralisa. E depois de nos paralisar, ele tem uma função específica de fazer com que a gente desista e queira voltar para trás. O perdão da redundância. Escute. Os 10 espias que verbalizaram aquilo disseram: a terra é fantástica, a promessa de Deus realmente é isso aí, a terra é extraordinária, nossos filhos, nossas gerações cresceriam e seriam abundantemente abençoados naquele lugar, mas a terra tem gigantes e ela não é para nós. E o que nós vamos fazer? Eles dizem: olha para Moisés, eu sugiro nós voltar para o Egito. É isso que o medo faz. Ele te paralisa e faz com que você queira voltar todos os dias da onde Deus te tirou. E o povo já começa a chorar, e começa a ter saudade do Egito, e começa a lembrar dos banquetes regados a alho e cebola, e começa a chorar, e começa a dizer: Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto, vamos voltar, ainda dá tempo de voltar. E o fardo do medo massacrando, apertando. Mas de repente tinha 2 indivíduos. Você lembra o nome deles? O tal de Josué e o Caleb deram um passo à frente. Deixaram os 10 ali vieram aqui. Olharam para o povo e disseram assim: o relato dos nossos 10 colegas aqui é fiel e verdadeiro. A terra é linda, extraordinária, mana leite e mel, tem abundância. No entanto,
realmente o que eles falaram é verdadeiro. Há gigantes na terra, há inimigos fortes e poderosos, mas ele diz: no entanto, quem nos prometeu a terra foi Deus. Quem nos prometeu a terra foi Deus. E se Ele nos prometeu, Ele nos dará. E ele dizia, ao contrário dos meus colegas que ficaram assustados e assombrados, eu entendi que se nós nos posicionarmos diante de Deus e abandonarmos o fardo do medo, Deus nos dará aquela terra, e os nossos inimigos serão como pães que Deus nos entregará em nossas mãos, e nós os devoraremos, porque maior é o Deus que nos arrancou do Egito e nos fez uma promessa. Quem está comigo, diga: eu estou. Como queira. Amém? Quer abandonar o medo aqui esta manhã? Quer me ajudar a orar para que Deus arranque todo o medo do meu coração também aqui esta manhã? Aleluia. Não deixe o fato do medo paralisar e querer voltar, fazer com que você volte para de onde Deus te tirou. Eu quero finalizar a minha prédica aqui esta manhã, dizendo que é um fardo extraordinário que Deus quer arrancar da minha vida e da sua vida. O fardo da culpa. A culpa, ela é um sentimento seguido após os nossos erros. Todas as vezes que erramos, nos sentimos culpados. Efeito e reação, ou reação e efeito. Amém? Eu tenho uma notícia para você. A culpa, ela é um fardo extremamente pesado. A culpa rouba as nossas forças. Não tem nada mais terrível do que você se sentir culpado em relação a uma pessoa ou em relação a alguma atitude. A culpa é uma porta por onde o inimigo da minha e da sua alma vem todos os dias. E quando nós estamos querendo estar em estado de paz, em alegria, a culpa vem e bate na nossa porta, diz: ei, eu sei o que você fez no verão passado. Amém? Amém? A culpa é aquele sentimento que rouba a alegria da sua vida. Todas as vezes que Satanás percebe que você tem brilho nos olhos e que há um sorriso sendo esboçado nos seus lábios, ele vem e bate na porta e diz: eu sei, você é culpado, eu sei o que você fez. E entram dias, semanas, meses, e nós somos esmagados por esse fardo chamado culpa. A história diz que a enfermeira de Dr. Martin Lutero escutou um diálogo no quarto onde ele estava e pensou: mas sou eu que estou cuidando dele, não estou lá, quem está? E ela entra e vê Martin Lutero conversando com algo imaginário. E esse algo imaginário estava dizendo: você está no leito de morte, e eu trouxe aqui todos os teus erros, as tuas falhas e os teus pecados. Você é culpado de todas essas coisas. E começou a ler a extensa lista de erros e pecados de Lutero. E diz: você tem a culpa por tudo isso. E quando Satanás parou de acusá-lo, a enfermeira diz que Lutero, com brilho nos olhos, ele perguntou assim: há mais alguma culpa sobre a minha vida? E Satanás encerrou o diálogo dizendo assim: não tem mais nada do que te acusar, aqui estão todas as tuas acusações. Ele diz: bom, João capítulo 1 e versículo 9 da sua primeira carta:
O sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o meu pecado. Aleluia. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Fique em pé comigo esta manhã. É isso que Satanás vai querer fazer na sua vida. Vai querer trazer culpa ao teu coração. Vai querer jogar no teu rosto os seus erros toda manhã. Vai querer jogar na sua face todos os seus pecados. Mas tenha como um texto áureo da sua vida, como nós dizíamos, João 1:9. O sangue de Jesus já me perdoou de todos os meus pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aqueles que já não vivem mais segundo a carne, mas agora vivem segundo a orientação do Espírito Santo sobre as suas vidas. Esse fardo não vai mais te pesar. Esse fardo da culpa, dos seus erros, hoje ficam aqui na comunidade de vida. Amém? E enquanto você deposita aqui, eu vou pedir para o Jesus da comunidade de vida lançar no mar de esquecimento. Amém? Amém? Você vai ser leve daqui hoje. Você vai sair flutuando daqui hoje. Sabe aquelas pessoas que gostam de trazer à tona os seus erros? Quando o fizerem, não discuta com ela, não perca sua paz com ela. Dê um sorriso e verbalize para o seu coração, dizendo assim: não é verdade, Jesus já perdoou os meus pecados. Eu estou nele, eu sou uma nova criatura. Nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Amém? A presença do Senhor está aqui esta manhã. Você só vai voltar para casa cansado, estressado, sobrecarregado, se você quiser. Mas Ele está propondo uma troca para você aqui esta manhã. Ele está dizendo para você: eu tenho percebido que você anda cansado e sobrecarregado, mas eu tenho alívio para a sua alma. Eu tenho descanso para você. Eu quero orar por você nesta manhã. E hoje é um culto de entrega. É um culto de entrega. E se você quiser fazer isso, se você quiser simbolicamente trocar os seus fardos com Jesus, eu quero te convidar, e aproveitar que não está tão frio, a você vir até ao altar e dobrar os seus joelhos, e nós vamos orar enquanto os irmãos começam a cantar para a glória